Antes mesmo dos navios partirem, essa história já carregava o peso de décadas de obsessão, frustração e ambição. No início do século XIX, a chamada Passagem Noroeste era mais do que uma rota marítima, era quase um símbolo de supremacia. Encontrar um caminho navegável entre o Atlântico e o Pacífico pelo Ártico significaria reduzir drasticamente o tempo de viagem entre a Europa e a Ásia, mas também provar que o Império Britânico era capaz de dominar até mesmo os ambientes mais hostis do planeta. Diversas expedições já haviam tentado, e muitas falharam. Algumas retornaram com poucos sobreviventes, outras nunca mais foram vistas. Ainda assim, cada tentativa adicionava pequenas peças ao mapa, como se o Ártico estivesse sendo revelado lentamente, trecho por trecho, à custa de vidas humanas. Foi nesse contexto que Sir John Franklin, um oficial experiente mas já com mais de 50 anos, foi escolhido para liderar aquela que se acreditava ser a expedição definitiva. Franklin não era apenas um explorador, ele era um símbolo. Já havia participado de viagens anteriores ao Ártico e era respeitado dentro da Marinha. Ao seu lado estavam oficiais igualmente experientes, como Francis Crozier e James Fitzjames. A tripulação total chegava a 134 homens, incluindo marinheiros, oficiais e até mesmo animais a bordo, como um cão, um gato e alguns bovinos vivos para a alimentação inicial. Os navios escolhidos, o Erebus e o Terror, não eram embarcações comuns. Eles já haviam sido utilizados em expedições antárticas e foram reforçados para suportar o gelo. Suas estruturas eram robustas, seus cascos preparados para enfrentar pressão extrema, e eles contavam com inovações modernas para a época, como sistemas de aquecimento interno e motores a vapor auxiliares. Além disso, carregavam grandes quantidades de comida enlatada, uma novidade tecnológica que prometia conservar alimentos por longos períodos. Havia confiança, talvez até confiança demais. A expedição partiu em maio de 1845. Nos primeiros meses, tudo seguia dentro do esperado. Eles fizeram paradas estratégicas, enviaram cartas para a Inglaterra e foram vistos pela última vez por navios baleeiros em julho daquele mesmo ano, enquanto aguardavam condições favoráveis para atravessar o Estreito de Lancaster. Depois disso, o vazio. Nenhuma mensagem, nenhum retorno, nenhum sinal. O desaparecimento gerou preocupação, mas não imediata. Expedições ao Ártico levavam anos, e o silêncio fazia parte do risco. No entanto, conforme o tempo passava, a ausência de notícias começou a se transformar em inquietação e depois em alarme. A partir do final da década de 1840, diversas missões de busca começaram a ser organizadas, tanto por iniciativa do governo britânico quanto por esforços privados, muitos deles incentivados pela própria esposa de Franklin, Lady Franklin, que se recusava a aceitar a ideia de que o marido havia simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Enquanto isso, no Ártico, a realidade da expedição era muito diferente do otimismo inicial. Após navegarem pela região, os navios acabaram presos no gelo em setembro de 1846, nas proximidades da ilha King William. Esse foi o ponto de ruptura. Diferente de outras expedições que conseguiam se mover durante o verão, o gelo naquela região não se dissipou. E não apenas por um inverno, mas por 2 consecutivos. Isso significava uma coisa: eles estavam completamente imobilizados. No início, ainda havia alguma estrutura. Os navios serviam como abrigo, havia comida armazenada e disciplina militar. Mas o Ártico não é um ambiente que permite erros prolongados. O frio extremo, a escuridão por meses e o isolamento absoluto começaram a corroer não apenas o corpo, mas também a mente dos homens. Os primeiros sinais de que algo estava errado vieram anos depois, quando equipes de busca encontraram 3 túmulos na Ilha Beechey. Ali estavam enterrados John Torrington, John Hartnell e William Braine, membros da tripulação que morreram ainda no primeiro inverno. Décadas depois, seus corpos seriam exumados e analisados, revelando detalhes assustadores. Eles estavam surpreendentemente bem preservados pelo gelo, como se o tempo tivesse parado, permitindo que exames modernos identificassem causas prováveis de morte. Pneumonia foi uma delas, tuberculose, possivelmente. Mas esses diagnósticos eram apenas a superfície de um problema muito maior. Conforme os meses avançavam, a saúde da tripulação se deteriorava. A dieta, baseada principalmente em alimentos enlatados, não fornecia todos os nutrientes necessários. A falta de vitamina C levava ao escorbuto, uma doença que causa fraqueza, sangramentos e, eventualmente, morte.
Mais recentemente, estudos indicaram que a deficiência de zinco também pode ter sido um fator crucial, comprometendo gravemente o sistema imunológico dos homens. E havia outro problema silencioso: a qualidade dos alimentos. As latas, que deveriam ser uma solução moderna, se tornaram uma possível fonte de risco. Muitas eram mal vedadas, permitindo a contaminação dos alimentos. Há indícios de que parte da comida estava estragada. Além disso, animais caçados pela tripulação podem ter transmitido botulismo, uma toxina extremamente perigosa. Durante muito tempo, acreditou-se que o envenenamento por chumbo era um dos principais culpados. A teoria sugeria que o chumbo vinha das soldas das latas ou do sistema de água dos navios. No entanto, análises mais recentes mostraram que essa explicação não era tão simples. Os níveis de chumbo encontrados nos corpos não aumentaram drasticamente ao longo do tempo. Em vez disso, o que parece ter acontecido é que, com a desnutrição extrema, o próprio corpo começou a liberar chumbo armazenado nos ossos para a corrente sanguínea. Ou seja, o envenenamento não veio de fora, mas de dentro. Em algum momento entre 1847 e 1848, a situação se tornou insustentável. Sir John Franklin morreu em junho de 1847. Com isso, o comando passou para Francis Crozier. A morte do líder, somada às condições cada vez mais desesperadoras, marcou uma mudança definitiva no destino da expedição. Um dos documentos mais importantes dessa história foi encontrado anos depois, conhecido como a Nota de Victory Point. Inicialmente escrita em 1847, ela dizia que tudo estava bem. Mas uma segunda mensagem, adicionada em abril de 1848, revelava a realidade. 24 homens já haviam morrido, incluindo Franklin. Restavam cerca de 105 sobreviventes. E foi nesse momento que tomaram a decisão mais crítica de toda a expedição. Após 1 ano e 7 meses presos no gelo, eles abandonaram os navios. A ideia era simples no papel, mas brutal na prática: caminhar até o rio Back, no continente canadense, em busca de sobrevivência. Uma jornada de centenas de quilômetros através de um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Eles partiram em abril de 1848, arrastando trenós carregados com suprimentos e até mesmo barcos. Mas os vestígios encontrados depois mostram que essa travessia estava longe de ser eficiente. Entre os objetos recuperados havia itens pesados, desnecessários, coisas que não ajudariam na sobrevivência imediata. Esse excesso de carga provavelmente drenou ainda mais a energia dos homens, que já estavam enfraquecidos pela fome e pelas doenças. E então, ao longo dessa rota silenciosa pelo gelo e pela tundra, começam a surgir os sinais mais perturbadores do que realmente aconteceu com aquela expedição. Os rastros deixados ao longo desse caminho não eram apenas objetos abandonados, eram fragmentos de uma tragédia em andamento. Ossos espalhados, roupas, utensílios, pedaços de embarcações sendo arrastados por terra. Tudo indicava que aquele grupo não avançava de forma organizada, mas sim em um lento colapso coletivo. Foi através dos relatos dos Inuit que os primeiros indícios mais claros surgiram. Muito antes da ciência confirmar qualquer coisa, eles já descreviam encontros com homens exaustos, famintos, caminhando sem direção, puxando barcos sobre o gelo, algo que por si só já demonstrava o desespero da situação. Alguns desses homens simplesmente caíam e não se levantavam mais. Os Inuit também relataram algo ainda mais perturbador: corpos mutilados, ossos quebrados de forma incomum, sinais claros de que aqueles homens haviam recorrido ao canibalismo. Durante muito tempo, esses relatos foram ignorados ou tratados com desconfiança pela sociedade europeia, que se recusava a aceitar que marinheiros britânicos pudessem chegar a esse ponto. A imagem de honra e disciplina da Marinha Real era incompatível com aquela realidade brutal. Mas as evidências não desapareceram. Décadas depois, quando expedições de busca começaram a encontrar restos humanos ao longo da ilha King William e da península de Adelaide, análises mais detalhadas revelaram marcas de cortes em ossos, compatíveis com o uso de lâminas. Não eram danos causados por animais ou pelo ambiente, eram marcas humanas, feitas com intenção. Em alguns casos, ossos foram quebrados de maneira que sugere extração de medula, uma prática comum em situações extremas de fome. A tragédia deixava de ser um mistério romântico e passava a ser algo muito mais humano e muito mais difícil de aceitar. Enquanto isso, os próprios navios permaneciam desaparecidos, como se tivessem sido engolidos pelo Ártico. Durante mais de um século, ninguém sabia exatamente onde o Erebus e o Terror haviam terminado.
Apenas relatos indiretos indicavam que um deles havia afundado rapidamente, enquanto o outro poderia ter ficado encalhado por algum tempo. Somente no século XXI, esse capítulo começou a ser esclarecido. Em 2014, após anos de buscas modernas, o Erebus foi finalmente encontrado em águas rasas, próximo à ilha King William. A descoberta confirmou algo fundamental: os relatos Inuit estavam corretos. O local do naufrágio correspondia ao que havia sido descrito muito antes por eles. 2 anos depois, em 2016, veio uma descoberta ainda mais impressionante. O Terror foi localizado na chamada Baía do Terror, e o estado de preservação do navio surpreendeu até mesmo os pesquisadores. Ele estava praticamente intacto, submerso a cerca de 24 metros de profundidade, como se tivesse sido abandonado às pressas e imediatamente selado pelo frio e pela água gelada. Imagens captadas por veículos subaquáticos mostraram cabines organizadas, objetos no lugar, estruturas preservadas. Não havia sinais de destruição violenta. Isso levantou novas perguntas. Se o navio estava tão intacto, por que foi abandonado e em que momento exatamente isso aconteceu? Outro detalhe chamou a atenção. Os cabos de ancoragem estavam presos ao longo do casco, indicando que o navio não havia sido simplesmente deixado à deriva. Isso sugere que houve algum tipo de controle ou tentativa de estabilização antes do abandono, o que reforça a ideia de que a decisão de deixar o Terror pode ter sido planejada, e não um ato impulsivo. Mesmo com essas descobertas, a história ainda continuava sendo montada peça por peça. A identificação dos corpos trouxe uma dimensão ainda mais íntima para a tragédia. Em 2021, um dos restos mortais encontrados ainda no século XIX foi finalmente identificado como sendo de John Gregory, um engenheiro do Erebus. A confirmação veio através de testes de DNA comparados com um descendente direto, um processo que conectou, de forma quase surreal, o passado ao presente. Mas foi em 2024 que uma das descobertas mais impactantes veio à tona. Uma mandíbula encontrada décadas antes foi identificada como pertencente a James Fitzjames, um dos principais oficiais da expedição. A identificação foi feita por meio de análise genética, comparando o DNA com um descendente da família. E havia um detalhe impossível de ignorar: o osso apresentava marcas de corte claras. Mesmo um oficial de alta patente, alguém que estava no comando, não escapou do destino que atingiu a tripulação. Isso reforça uma realidade dura. Naquele ambiente, hierarquia e posição social deixaram de importar. Todos estavam sujeitos às mesmas condições extremas, à mesma fome, ao mesmo frio, ao mesmo colapso físico e psicológico. A análise científica moderna também ajudou a esclarecer melhor as causas da morte. Durante muito tempo, o chumbo foi visto como o grande vilão, mas estudos mais recentes apontam para algo mais complexo. A desnutrição severa, especialmente a deficiência de zinco, teria comprometido profundamente o sistema imunológico dos homens. Isso os tornou extremamente vulneráveis a doenças como a tuberculose, que já estava presente entre alguns membros da tripulação. Além disso, o isolamento prolongado e a impossibilidade de caçar de forma consistente durante os longos invernos fizeram com que dependessem quase exclusivamente dos suprimentos armazenados. Isso criou um ciclo de enfraquecimento progressivo, onde o corpo já debilitado não conseguia reagir a infecções ou ao frio extremo. A própria escolha da rota contribuiu para o desastre. Franklin optou por navegar pelo lado oeste da ilha King William, uma região onde o gelo tende a permanecer por mais tempo. Anos depois, exploradores como Roald Amundsen escolheriam rotas diferentes pelo lado leste, onde o degelo ocorre com mais regularidade durante o verão. Pequenas decisões, em um ambiente como aquele, podem definir o destino de uma expedição inteira. Outro fator importante foi a falta de preparo para uma transição terrestre. A expedição era naval, pensada para permanecer nos navios, não para atravessar o Ártico a pé. Quando foram forçados a abandonar as embarcações, não tinham o conhecimento nem a adaptação necessária para sobreviver como exploradores terrestres naquele ambiente. Isso fica evidente na escolha dos itens que carregavam, muitos deles inúteis para a sobrevivência imediata, mas que acabaram aumentando o desgaste físico. Ao longo do caminho, cada passo parecia reduzir ainda mais as chances de sobrevivência, e no fim, ninguém voltou. Nenhum membro da expedição Franklin sobreviveu para contar o que aconteceu. Tudo o que se sabe hoje vem de fragmentos, objetos, ossos, relatos indiretos e reconstruções científicas. É uma história montada a partir de ausências.
Mas talvez seja exatamente isso que torna essa narrativa tão poderosa. Não existe um momento final claro, não existe um registro do último dia, da última decisão, da última conversa. O que existe é um desaparecimento gradual, um grupo de homens sendo lentamente consumido por um ambiente implacável, até que restem apenas vestígios. E ainda assim, mesmo diante de um fim tão brutal, a expedição deixou um legado inesperado. As buscas que tentaram encontrá-los mapearam vastas áreas do Ártico, contribuindo significativamente para o conhecimento geográfico da região. De certa forma, aquilo que começou como um fracasso absoluto acabou abrindo caminho para futuras explorações. Mas esse legado não apaga o que aconteceu. A história da expedição Franklin não é apenas sobre exploração, é sobre limite humano. Sobre o momento em que planejamento, tecnologia e experiência deixam de ser suficientes. Sobre o que acontece quando o ser humano enfrenta um ambiente que não negocia, não perdoa e não oferece segunda chance. E talvez a pergunta mais inquietante não seja exatamente como eles morreram, mas em que momento eles perceberam que não voltariam.